O Natal também nos ensina sobre humildade. Falamos tantas coisas quando estamos a celebrar o Natal, a fraternidade, o amor de Deus, e isso tudo é verdade, claro. Mas também devemos avaliar o aspecto da humildade. Quando olhamos a história de Jesus, ou mesmo quando ela foi concebida na nossa história, quando olhamos lá no Éden, nós vamos ver Deus dizendo e sentenciando o diabo, Satanás, através daquela serpente, dizendo: olha, um dia a descendência desta mulher vai esmagar a sua cabeça. E a descendência da mulher foi o próprio Jesus. Jesus ter nascido, ora, Deus ter nascido de uma mulher. Que coisa maravilhosa, que gesto de humildade, mesmo não tendo pecado algum. O apóstolo Paulo vai dizer mais à frente que, mesmo sendo Deus, Jesus não se apegou a este fato, mas antes se entregou, antes veio em nosso favor. Quando olhamos aonde Jesus foi criado, Nazaré, vemos que era um lugarejo insignificante. O próprio Natanael, aquele que se tornou um dos discípulos de Jesus, quando ficou sabendo que o Cristo havia sido achado, disse, e que ele era de Nazaré, ele disse: olha, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Deus escolheu a humildade para nos ensinar muito. E nós devemos pensar sobre isso, nós devemos refletir sobre isso. Precisamos ser como Jesus, precisamos ser mais humildes, precisamos recuar nos nossos relacionamentos, precisamos exercer a humildade. Ao olhar o outro, muitas vezes nós consideramos o outro como juízes, ferozes juízes, e na verdade queremos ser tratados como amigos. Veja a disparidade, veja a confusão que trazemos para os nossos relacionamentos quando isso não é observado. Precisamos ser mais humildes. Precisamos ser mais humildes também quando olhamos as nossas próprias questões. Às vezes nos sentimos tão bons, não é? Mas não é bem assim. Nós devemos ter muito cuidado com a tendência do nosso coração que se inclina para o mal. A Bíblia vai nos dizer sobre isso. E quando nós não encaramos com humildade, com simplicidade, nós vamos em direção a ruínas. O próprio Jesus vai dizer que bem-aventurados, felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Choro no sentido de reconhecer a sua pequenez, a sua necessidade, e que por isso precisa de Deus, precisa da ajuda dele. Veja como a humildade perpassando pelas nossas vidas nos torna melhores, nos torna, inclusive, mais próximos, nos deixa mais próximos de Deus. Devemos olhar o Natal sobre essa perspectiva também, porque o Natal é humildade, nos aponta aquele que foi humilde, que muito nos ensinou. Sejamos mais humildes, recuemos um pouco mais. E claro, vamos exercitar esse amor que é altruísta, que se recolhe para ir em favor do outro. Até porque não foi isso que Deus nos fez, nos dando o Natal, nos dando Jesus. Um grande abraço para você.